Esse aqui é o André, eu tô abrindo meu inbox para você para mostrar o que eu troquei de ideia com ele. Ele basicamente vende planos de hospedagem, então ele comentou o seguinte, que ele é o fundador do Integrator Hosting, empresa especializada em VPS, com painel de gerenciamento próprio. E assim, eu recebo diversas mensagens de pessoas que querem fazer recomendações de VPS, e normalmente eu sou bem crítico, até tomei fumo no último VPS que eu indiquei, porque algumas pessoas acabaram não gostando muito da minha indicação, mas isso daí é um assunto para outra hora. E para aqueles que realmente têm interesse, eu faço uma negociação de pub, faço as pubs pagas e tudo mais, aquele esquema que você já conhece que funciona na internet. E o André começou a mostrar isso daqui para mim e beleza, tá aqui o site dele, tá o endereço, o YouTube, depois se você quiser é o integrator.com.br, depois se quiser pode dar uma olhadinha. Eu mandei mensagem para ele e eu falei o seguinte: ô André, seguinte, cara, toda semana tem um cara que vem aqui querendo que eu apresente o VPS para ele, mas me diz que vantagem aí o seu VPS tem, que tanto que ele tem que vai melhorar enormemente a minha vida, ok? Porque se a gente parar para pensar, basicamente hoje o mercado de VPS é bastante saturado, né? Então, assim, hoje o que você pode considerar é o preço, óbvio, os recursos que aquele VPS entrega, a latência, a moeda que você paga, a disponibilidade. Então, todos esses pontos aí são muito importantes. Às vezes, alguns são mais importantes que o outro, dependendo do seu trabalho. Por exemplo, tem empresas que não faturam em dólar, véio, esquece. Você não vai colocar esse cara lá na Amazon, beleza? Mas elas querem empresa brasileira. Daí tem outros que querem disponibilidade, não interessa. Mas o ponto é, hoje o mercado low cost, custo-benefício, com certeza quem domina é a Hetzner. Eu gosto muito, voltei a utilizar ela com um tempo que passou para cá. Tenho entregado mais projetos com ela. E o que eu fiz de desafio aqui para o André foi, beleza, cara, seguinte, eu não vou te cobrar nada, tá? Então, ele falou até que o Alex, do JDev Treinamento Software, se você conhece ele, coloca aqui um comentário, né? Então, ele colocou, ó, um painel, ele é legal. Então, assim, ele está colocando de diferencial o painel, beleza? Então, ele criou um ambiente aqui para mim e me envia em breve. Então, basicamente, o que eu fiz o desafio para ele é o seguinte, cara, eu vou fazer, beleza? Mas a gente vai fazer uma coisa diferente agora. Você vai me permitir que eu tenha acesso à conta, só que eu vou fazer um React sincero. Eu vou acessar a primeira vez a sua VPS e a gente vai ver. Porque eu sei que VPS é uma coisa que é bem crítica para a galera que começa, beleza? Que quer fazer suas coisas. Então, assim, é um assunto que sempre traz bastante discussão. E eu não mostrei minha senha, óbvio, mas eu acabei de logar no painel dele, beleza? Então, eu quero navegar aqui com você, fazer algumas críticas, alguns comentários e tentar fazer alguma instalação aqui, fazendo um React sincerão, tá? Então, a primeira coisa que eu quero ver aqui é se esse IP ele é do Brasil, né? Eu vou colocar IP Brasil, Walter. Tem os IPs, tem aquele a ferramenta, cara, esqueci o nome da ferramenta. Tem até no meu terminal, mas não interessa. Como encontrar o país pelo IP, beleza? Vamos ver isso daqui. Vamos ver primeiro, eu quero ver da onde que o hosting dele está respondendo. Ó, acabei de acessar aqui o hosting dele do IP que ele trouxe para mim e o hosting dele está aparecendo, esse IP aqui está aparecendo lá do Canadá. Então assim, Ontário tal, LaserWeb e LaserWeb Canada. Então muito provavelmente é uma empresa que, digamos, compra um serverzão fechado e sai fatiando o server, beleza? O que não tem nada de errado, tá? Teoricamente responderia por isso. Ah, André, se eu tiver enganado, por favor, comente aqui no vídeo, tá? Então, basicamente é isso. Então, o que ele traz aqui é uma latência, digamos, de conexão do Canadá. O que não é exatamente ruim, beleza? Porque quando você está trabalhando dentro desse eixo das Américas aqui, o ping tende a ser muito melhor, o que é uma grande vantagem com relação a Hetzner. Eu uso bastante a Hetzner, gosto, mas eu tenho que aceitar a latência dela, porque os melhores ofertas estão nos servidores da Alemanha. Bom, do outro lado lá do oceano.
Então acessei, beleza? Vou dar uma navegada. Então ele disse que basicamente o diferencial desse servidor é o painel. Então se ele disse que o diferencial é o painel, a gente vai dar uma olhada, tá? Não assisti tutorial de ninguém, não fiquei clicando no link e coisa do YouTube. Então se eu ficar gaguejando aqui, você me desculpe porque eu tô aprendendo junto com você. O que eu já achei legal é que tem a versão do Docker, então ele mostra aqui, tem o manual do usuário, versão, verificar atualizações, então me parece que é um server que é mais naquela pegada em que ele entrega uma experiência, digamos, pronta dentro do Docker. O que tem um bom mercado para isso, que normalmente é de pessoas que realmente, cara, não quero ter esse tipo de problema, esse tipo de gerenciamento, não quero abrir linha de comandos, e eu acho que isso é uma mega de uma vantagem para quem valoriza isso. Então tem um mercado grande da Railway? Deixa eu ver. Railway, que é basicamente nessa linha. Então você entra aqui, faz o deploy das suas coisas. Só que a Railway foi muito enjoada um tempo atrás. Parei de indicar ela porque ela começou a não aceitar pela política dela. E tá tudo bem, a casa é dela, ela faz o que ela bem entender. Cabe a gente aceitar ou não e cair fora ou continuar. Mas ela começou a invocar com política de instalar o Evolution API para rodar coisas de WhatsApp. Você desculpa, mas eu tô com um probleminha aqui no olho, então toda hora eu vou começar a coçar meu olho aqui, tá? Vamos lá. Então, basicamente, aqui o que eu tenho são as coisas que eu posso instalar. E tem bastante coisa, hein? Tem, ó, Python, Ruby, linguagem de programação, Node.js. Então, basicamente, eu posso aqui chegar e, olha, tem um NHN. Então, assim, parece uma loja de aplicativos bem legal. Eu já vou começar olhando pela loja de aplicativos. Mas eu vou clicar aqui e vou ver, por exemplo, deixa eu só ver. Então, uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade é que talvez os menus aqui, eu vou até diminuir meu zoom, era culpa do meu zoom, não vamos colocar culpa na interface, mas eu senti um pouco dessa dificuldade de estar bastante definido. Então tem o menu Hub, em que eu clico aqui e vejo. Então, teoricamente, ele traz aqui os softwares que são mais utilizados pelos caras que fazem automação. Então tem o NHN que eu posso instalar, OpenClaw para poder fazer assistente virtual, Chatwood, Supabase e o Evolution API ou o AHA API, tá? Só dando mais uma olhada rápida aqui, a gente já consegue fazer alguma instalação. Eu tenho então domínios aqui que eu posso trazer, então ele trouxe aqui para eu poder fazer pesquisas, então ele já vem com um domínio próprio, quer dizer, um domínio parqueado dentro do subdomínio deles, né? Então tem Felipe ICP, Integrator Host, vamos ver se ele responde aqui. Não responde, naturalmente o DNS dele não está apontando para nenhum outro lugar. Mas basicamente aqui então seria uma área de consulta de DNS, tá? Ele acabou colocando o domínio, deu a entender que era um pouco de registro, mas tudo bem, tá dentro, porque às vezes a gente tem que consultar. Legal, tem uma parada de cache. Então, assim, uma coisa bem legal, ó, que a gente pode fazer roteamento aqui de portas. Então, isso aqui é super importante e fácil. Coisa que normalmente a gente teria que fazer com um pouco mais de dificuldade no Traffic via linha de comando. Então, se eventualmente você instala um container lá, você pode direcionar para a porta que você quiser, beleza? É o que eu entendi aqui. Estou navegando junto com você, a gente está aprendendo junto, tem certificado SSL próprio, deixa eu ver. Não, é Let's Script, o que já está ok. É um certificado que ele é gerado em termos de instalação. Tem uma coisa que faz tempo que eu não vejo, que é o SFTP, mas deve ter uma forma de instalar, ele está até sugerindo. Para quem não sabe, eu não lembro que é o FTP, é uma forma de você copiar arquivos para o seu servidor. Isso já me traz boas lembranças de quando a gente fazia deploy só arrastando arquivo para lá para o servidor, que era muito bom. Acabou. Banco de dados? Então, eu não sei exatamente se ele faz gestão de banco de dados ou se isso daqui é só uma mera instalação. Não sei se ele faz, é, é, basicamente, backups ou coisas do tipo. Como eu prometi, eu vou fazer como todo mundo faz, sair clicando sem ler manual. Tá? Não estudei nada. Tem a parte de container. Olha só que legal. Então, isso daqui seria basicamente o que o Portainer faz. Bom, pelo menos é o que eu entendo. Ele tem aqui OpenRest para poder executar, tem Composes, imagens. Olha só que legal. Então, isso daqui realmente é uma vantagem absurda. Agendamento, logs. Logs eu consigo ver fácil. Domínios, dá um painel aqui, isso é legal. Logs de login, logs de sistema. E aqui, basicamente, essa é tudo que está rodando dentro da minha operação.
Logs de domínio, ok. Mas uma olhada rápida para não ficar enjoativo. Eu tenho agendamento, o que é o cron job, o que é super legal. Às vezes você fazer isso no terminal é um problema, ok? E outras questões aqui que você pode fazer na configuração, tá? Tem aqui configurações alternativas de coisas que a gente normalmente não costuma mexer para não dar problema. Mas enfim, aqui no geral, quando eu entro, eu já tenho o meu panorama, o meu painel e de tudo que está acontecendo. Então a gente pode perceber que a principal proposta de valor dele, que ele promete, é ser uma VPS que seja simples e um painel descomplicado, né? Um painel de controle próprio, descomplicado, fácil. Então, realmente, a princípio, quando você entra aqui junto comigo, você percebe isso, tá? Então, você percebe que esse painel é realmente um pouco mais simplificado. Desculpa, eu estava com a tela um pouco maior aqui, cara. Vazou. Copiei o IP, você me perdoa, mas direto eu esqueço isso. Estou voltando a gravar os vídeos e voltando a ter as malícias das coisas. Por incrível que pareça, a gente vai esquecendo. Então essa máquina aqui está dentro desse padrão. Mais importante, vamos ver quanto que custa, né? Vamos entrar aqui. Ele deixou o WhatsApp dele. Olha, olha, tô fazendo pub pro Alex. Beleza, Alex? Brincadeira. Aceitar todos. Então ele mostrou, a gente está olhando aqui de dentro para fora. Agora vamos olhar no site dele e vamos ver serviços, hospedagem. Eu não sei exatamente qual que é aquela hospedagem, mas vamos dar uma olhada aqui, hospedagem Linux, servidores dedicados. Provavelmente pode... Ah, não. VPS Linux com painel ICP. Deve ser essa, beleza? Eu não tenho exatamente a questão, mas veja. Então comece com 4 vCPUs, 6 GB, 100 GB NVMe, tá? Então R$ 27,00, se for esse valor aqui, sem fidelidade, tá num preço muito bom, tá? Vamos colocar aqui no mensal, mensal que normalmente a gente compara. Então se a gente for pegar 4 vCPU, 6 GB de RAM, R$ 39,00. Eu não estou conseguindo ver aqui plano de fidelidade, eu acho que não deve ter planos de fidelidade, né? Coloquei no mensal, para 12 meses cai R$ 10, o que é bem legal. O valor integral sai a 359. Vamos só fazer uma comparação aqui. Que normalmente os valores custo-benefício que a gente tem. Eu vou trazer então aqui a versão Cloud. Então a gente tem aqui, ó, otimizar. Eu acho que a cara dele deve estar mais para esse lado de performance regular, beleza? Então a gente vai explorar esse plano aqui, essa tabela. Então se a gente pegar a mesma configuração dele e colocar lado a lado, vamos dar uma olhada aqui. Cara, eu tô com tanta aba aberta que eu tô com medo de clicar no X e fechar, estragar todo o vídeo. Então, 4 vCPU e 6 GB. Vamos tentar achar essa configuração. 4 vCPU, não tem o 6 GB, mas se a gente pegar aqui 4, vamos pegar entre essas duas máquinas aqui, ó. Vou fazer tipo uma média, fazer a soma e dividir por 2, beleza? Então a gente vai pegar aqui, ó, 32,49 mais 62,99. Daí a gente vai pegar isso aqui e dividir por 2. Dá, sei lá, o que ele coloca aqui, 47, vamos colocar 48 euro. E a gente vai colocar agora para BRL, o que dá R$ 283, né? Isso no cloud regular da Hetzner. Se a gente pegar o cloud low cost, que é aquele cloudzinho otimizado pelo custo, não tem comparação entre esses dois pontos, tá? Não sei se o dele é otimizado para custo ou coisa do tipo. Mas se a gente pegar de novo, ó, 4 vCPU, vou dar 8,99. Vamos pegar entre os dois ali para também não ser injusto. Tentar ser menos injusto possível. 8,99. Vamos fazer a mesma média aqui. Eu estou fazendo com você aqui no vídeo, um vídeo bem informal, tá? 7,74. 7,74. Na cotação de hoje dá R$ 45. Então, assim, se a gente for pegar uma máquina que fica entre esses dois pontos aqui na Hetzner, com o data center que pelo IP caiu no Canadá, deixa eu ver se eu acho aqui, caiu no Canadá, beleza? Aquele IP caiu aqui no Canadá. Então, a gente está pagando numa máquina aqui
o que é uma máquina com valor bem acessível e bem interessante, tá? De novo, não tenho link de afiliado, não tenho pub. Essa daqui foi a minha proposta para ele. Falei, cara, preciso gerar vídeos para o canal, preciso gerar conversa lá, então eu vou fazer isso aqui de graça e vou, enfim, fazer um react sincero para não parecer uma coisa. Beleza? Tem um Saiba Mais, 30 dias de reembolso. Então, cara, se ele manter a mesma qualidade da Hetzner, o preço tá ótimo, beleza? Tá bem bacana. E voltando aqui, vamos fazer uma instalação. Então, eu tenho um serviço em execução, total de aplicativos. Como que eu utilizaria o N8N? Eu entendo que a gente pode fazer a instalação por aqui, beleza? Mas eu também vi um hub, eu quero testar aqui, eventualmente, se eu clicar em instalar, ele instala as dependências. Então, eu vou clicar aqui em instalar, ele pede para poder fazer alguma coisa aqui no sentido. Eu não vou fazer nada, beleza? Só vou aqui, ó, nome do container, nano CPU, número de CPUs, memória, editar arquivo compose. Então, basicamente, isso daqui, ele criou um painel de assistência e configuração para Docker, tá? Então, ele vai estar fazendo alguma coisa aqui, está tentando instalar. Já subiu uma instância, colocando dado indisponível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar esse vídeo, só para a gente não ficar com o vídeo muito enjoativo. Então, já volto aqui com o NTN instalado. Não mexi em nada, simplesmente agora o log apareceu. Então, ele está aparecendo aqui e mostra aqui o link do editor, beleza? Não mexi em nada, deixei ele aqui só rodar, só pausei aqui no meu OBS para não ficar chato para você, ok? Então ele tem operações aqui de iniciar, parar, então as coisas que o Docker faz, terminal. Vamos ver uma coisa que é muito difícil de utilizar. Eu acho que é uma coisa bem bacana que ele acabou colocando um terminal aqui que você cai direto no container do NHN, que isso daqui é uma coisa bem legal também, é difícil de ter lá no Portainer. O Portainer é aquele software que a gente usa para poder fazer gerenciamento de stack do Docker, desculpa, dormi pouco, minha memória tá falhando. Então é bem chato você entrar no console dele. Então o console parece ser fácil. Tô indo aqui junto contigo, beleza? Log, visualizar. Agora eu vou clicar aqui e teoricamente ele tem que abrir a parte de conta do NTM. Então, vou fazer a minha conta aqui. Hoje, não vou conseguir fazer um stress test, beleza? Por quê? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu tenho que me preparar também de uma forma adequada para poder fazer uma coisa em que eu consigo me comparar ou comparar os outros locais. Então, assim, ó, o NTM tá funcionando bonitinho, tá vendo? Eu achei até que tá bastante rápido. Para ser bem sincero, tô bastante impressionado com a rapidez, o painel e como o link está respondendo aqui na minha conexão. Se eu parar e dar uma olhada, eu vou tentar agora ver como que funciona a instalação. Eu queria, na verdade, ver a saúde do meu servidor. Então, meu uso de CPU, ó, só instalei o N8N, beleza? Eu tenho aqui e ganhei de acesso para testar do André. Eu não entendi bem se isso daqui eu estou na memória, se isso daqui é o total ou se é o cacheado. Então ele colocou aqui 4.68 livre. Então eu queria entender qual que foi a instância que ele subiu aqui para mim. Mas eu tenho 4 núcleos e ele deve estar mostrando o que é cache e o que é livre. Então eu devo ter caído dentro daquela instância. Deixa eu ver de... Eu devo ter pego essa daqui, ó. Tá vendo? Sei lá. Tá bom? Com certeza não é de 16. Ele deve ter cedido para mim essa conta temporária aqui. Mas se a gente analisar aqui, a gente vê que a memória já está 14%. Tá bem interessante, 2 aplicativos. Vamos ver os 2 aplicativos aqui. Ele não dá muitos detalhes, mas ele tem aqui ó, o OpenRest e o NHN. Eu queria, na verdade, saber onde que está o meu Postgres, só para entender qual que é a estratégia que ele faz. Eu vou vir aqui. Web. Eu ia perguntar, você lembra onde está o Postgres? Mas esqueci que você está assistindo o vídeo. Tudo bem, instalados. Mas a impressão que eu dei, e a impressão que eu tenho, e eu tenho que confirmar isso, que ele instala o Postgres como se fosse um cara
dentro do próprio container. Não tem um Postgres comum, tá? Então eu preciso confirmar isso. Database, ó, não tem nenhum database instalado. Precisa confirmar isso. Por que isso faz diferença? Porque se eu instalar mais de um N8N ou mais de um outro serviço que precisa de Postgres, as instâncias de Postgres vão ficar subindo dentro daquele container, o que pode consumir um pouquinho a mais de memória. Na verdade, é isso que eu estou preocupado. O próximo software que é sempre chato de instalar é o Supabase. Então eu vou clicar aqui em instalar também e a gente não vai fazer nada. Vou só rodar aqui para baixo e vou clicar em continuar. Ele vai provavelmente pedir alguma coisa, senha do dashboard, vou colocar aqui, ó, uma senha do Postgres, e é isso, confirmar, confirmar. Claro que depois eu vou sair apagando tudo, né? Tá, então essas keys aqui eu tô deixando só para não me dar trabalho de edição. Vamos deixar ele rolar aqui, mesmo esquema. Mesmo esquema, então, voltando aqui, eu tenho ele executando. Vamos dar uma olhada no que eu tenho aqui de logs. E eu assumo que eu nunca usei o Supabase self-hosted, porque ele sempre foi muito chato de instalar. E eu nunca tive muito paciência, é verdade. Deveria ter colocado Cloud Code para poder fazer a minha assistência, mas enfim, ele é muito enjoado. Mas aqui ele traz as coisas da forma mais fácil. A gente vai clicar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, de repente eu posso dar uma navalhada aqui ou coisa desse gênero, tá? Então eu vou clicar em credenciais, deve ser isso. Então eu tenho o meu usuário de Supabase e vou ter aqui a minha senha. Ele trouxe então aqui o meu Supabase. Supabase self-hosted, ele tem algumas particularidades que não estão disponíveis no Supabase comercial, tá? Mas já é uma baita de uma vantagem você ter essa possibilidade. Para você poder fazer uma conexão aqui, você já tem todos os parâmetros que foi definido anteriormente. Você tem aqui também o storage. Então parece que ele está numa versão bem completinha, bem legal. Cara, muito bacana, tá? Instalou bem fácil. Vamos agora fazer só uma medição aqui no painel de carga de um servidor só com a instalação, tá? Então minha memória aqui subiu para 40% e 17% de armazenamento. A gente vai dar uma olhada aqui nos próximos itens do Hub. Vamos imaginar agora que eu vou instalar um Evo API, assim, imaginando só ali um dia típico de um cara que normalmente faz a instalação, tá? Então eu vou instalar a Waha, que eu acho, no atual momento, uma bem legal. Então tem usuário, as coisas estão aqui colocando. Vou colocar aqui minha senha temporária. Confirmar. Como eu disse, esse aqui é o React Sincerão. Sem dados, então ele colocou aqui, ó, banco de dados, ele acabou não trazendo para mim. Então, para instalar, o que que isso significa? Que eu tenho que instalar o Postgres agora. Ah, legal. Então, uma coisa que não ficou muito clara foi que eu percebi, isso é uma coisa que eu percebi, para instalar o N8N e o Supabase, você viu que ele não pediu uma conexão do Postgres, porque eu acho que o Postgres veio embedado lá dentro do próprio container. Agora ele está pedindo, o que é natural, né? Ele precisa do Postgres, mas ficou então aquela pulga atrás da orelha, como eu tinha comentado anteriormente. Então eu tenho agora esse Postgres aqui, que se olhar pelo log, ele já deu o init process dele, então ele está rodando muito bem. Voltando agora ao Waha, agora eu vou fazer a instalação. Agora ele aparece, beleza? Só tinha que ter, daí, cara, isso aqui é aquele grama que não desmerece em nada, beleza? Mas seria interessante mudar só o label disso daqui para, tipo, instalar um novo Postgres bem aqui, sabe? Mas é só uma coisa que, pelo amor de Deus, não desmerece. Ó, de novo, o Redis também. E ter, eventualmente, uma coisa que eu tenho no Bentô. Quando você instala via Bentô, que é um outro vídeo que eu vou fazer, o que que é o Bentô? Os nomes mais estranhos possíveis. O Bentô é quando você vai instalar as coisas que você precisa, mas via terminal, beleza? Então você recebeu uma máquina Hetzner lá, só o terminalzão puro,
o que eu tenho aqui são as stacks. Então, se eu vou, por exemplo, instalar um app Chatwood, eu tenho o Manifest, que o Manifest eu digo para ele, cara, eu preciso do Postgres e eu preciso do Redis, beleza? Então, assim, a pessoa que usar o Bentô, que está aqui no meu usuário, Felipe Fontoura /Bentô, que, de novo, é uma proposta diferente do painel dele, tá? A minha proposta é instalação via terminal. Ele já faz, então, a instalação. Então, fica de dica para fazer, então, a instalação automática das dependências. Não é nada do outro mundo. Se eu clicar aqui, as coisas continuam indo bem. Mas é só uma coisinha de UX, de ter que ir, voltar e voltar e voltar, e pode ser que o usuário possa não responder bem isso, né? Então, assim, pode ser que ele abra um suporte, alguma coisa do tipo. Então, o servidor agora está ready. Então é isso, ó, tem que voltar, dar uma voltadinha. Não tem problema, nada que desmereça. Estou aproveitando o vídeo para deixar uma sugestão apenas. Vamos colocar aqui. Tem mais algumas informações? Confirmar. Mesmo processo. Então, isso é uma coisa super positiva. Os processos de instalação, eles são sempre muito previsíveis. É sempre a mesma telinha que abre, é sempre o mesmo botão que você precisa clicar. Isso dentro das heurísticas de Nielsen, que é uma das coisas que eu venho estudando bastante, que é a parte de UX, que, cara, é o diferencial. Você não vai entregar ali hoje um aplicativo feito tudo por IA, que a galera consegue bater o olho assim e falar, cara, esse negócio é feito com Cloud Code. É muito parecido, contando histórias aqui, anedotas enquanto o negócio roda, é muito parecido com a era do Delphi. Quem passou pela era do Delphi sabia pelos ícones, assim. E eu era mestre nisso, eu passava no supermercado, assim, ó, vendo um PDV que tava dos caixas, que tava virado para lá. O que tava virado, eu bati o olho e falei, cara, isso aqui é Delphi. Então a gente chegou na época do Delphi de novo. Quando você bate o olho, você fala assim, cara, esse site é feito por IA, porque ninguém tem tanto capricho, mudar algumas coisinhas assim. Isso tudo é normal, todo mundo tá aprendendo, né? Então a gente acaba tendo essas questões. Então, veja, o AHA subiu. Vamos dar uma olhada aqui no nosso servidor para ver quanto que ele está de memória. 47%, carga livre somente com as instalações. Agora tem um outro cara chamado Chatwood, que também ele é bem pesado, tá? Então, a minha ideia aqui é saber o seguinte, olha, com carga livre, quanto que esse servidor que eu pago de R$ 39 vai conseguir me suprir, beleza? Acabei de ver também um outro detalhe, a porta 3000 está ocupada. O que isso quer dizer? Vamos clicar aqui em continuar. Então, confirmar, está ocupada pelo AHA. Aqui uma coisa que fica também de sugestão, verificar. Já está ocupada, já aumenta um número aqui, de 3000 para 3001. Tá? Então, isso aqui são detalhezinhos de painel que muitas vezes acabam passando despercebido. Por que eu estou pegando no pé? Porque o André falou, cara, o meu diferencial é o painel. Então, eu estou colocando e pegando um pouquinho no pé desse produto como sugestão, beleza? Mas até agora, nada que desmereça, nada que não tenha alguma coisa assim a dizer, tá? Então, ele está rodando, ele fica aqui com a instalação. Se você clicar aqui no log, ele muito provavelmente está baixando a imagem do server, colocando alguma coisa assim, e ele está rodando aqui para você. Deveria ter cronometrado o tempo de instalação, que eu estou pausando aqui, para não fazer ficando edição de vídeo. Estou rodando os vídeos para voltar a ter fluxo de visitação no canal, então eu estou evitando muita edição, coisa do tipo, fazer bem, tipo, natural assim mesmo, evitando cortes e tudo mais. Mas eu não coloquei, não marquei no relógio aqui. Tá? Então ele tem 3 serviços online, o banco de dados, o Worker e o Web. Como a minha tela está com bastante zoom, essa parte aqui eu não tinha visto, então confirma aquela minha suspeita que, a depender da stack que ele estiver instalando, ele sobe o banco de dados específico para aquela stack, que de novo, não é exatamente um problema. Só que agora nós temos 3 Postgres rodando, e se ele consumir 125 GB, 200 mega de memória RAM, ali a gente já está com 600, já estamos com 512. Então é uma coisa que eventualmente precisa ser considerada. Mas isso daqui é o preço da facilidade, né? Então, como ele te entrega um painel em que ele vai subindo as stacks para você, sem muita complicação, esses ajustes finos, eu não sei se daria para a gente
fazer. Aliás, fica um bom teste aí que eu gostaria de fazer um fine tuning nele e ajustar alguma coisa no arquivo de Compose. Olha só que legal, cliquei aqui, ele já abriu o volume para mim, o volume no caso do Chatwood, já trouxe o Docker Compose. Talvez já fale um pouco mais sobre a minha intenção. Então tá aqui, ó. Se eu quiser, me dá a entender que eu posso editar o Docker Compose, o que é bem legal, porque isso também acaba atraindo as pessoas que são um pouco mais técnicas. Tá? Então a gente está aqui com 57%, CPU praticamente zerada. A gente tem aqui o gráfico de rede, gráfico de disco. Só senti uma falta de ter aqui eventualmente um gráfico de CPU. Não sei se está bem fácil, mas enfim. O painel eu achei bem legal, não vou ficar mais clicando e fazendo as coisas, porque meu objetivo é realmente fazer o teste do que ele colocou como diferencial. Então, se você basicamente tem essa necessidade de acessar um painel que tem esse perfil, você viu, quase zero de configuração, não tem tantas coisas a se fazer, bem fácil, bem legal. Fica então essa sugestão do Integrator Host, tá? Fica aqui, eu vou deixar o link aqui abaixo. De novo, não estou ganhando nada, não estou fazendo pub, simplesmente estou fazendo um React sincerão aqui para divulgar também o André e iniciativas brasileiras. Fechou? Um forte abraço e se você quiser participar do meu server Discord, eu também estou colocando o link aqui abaixo, ele está por tempo limitado, aberto gratuitamente. Se você é aluno, conecta no server Discord, me dá um alô no privado, me dá um alô lá no canal geral, que eu transfiro você então para o cargo de aluno, enfim, e daí a gente vai trocar ideia lá. Lá vai ser a próxima, digamos, área em que eu vou entregar suporte, conexão e tudo mais, vou fazer lives lá dentro, que são lives de curso, lives aqui também gratuitas. Então, se você quer acompanhar um pouco mais o trabalho, se você é aluno, precisa de suporte, se você vai receber as mentorias ao vivo, o Discord seria um bom canal para você estar. Fechou? Então é isso aí, pessoal da ICP Host. Obrigado pela conexão. Então fica esse React sincerão. Até a próxima.